Questão específica da UES, distribuição eletrônica, propriedades periódicas, ligações químicas. Vamos à leitura. Atente ao segundo trecho da canção. Quanta, de Gilberto Gil. Fragmento infinitésimo, quase apenas mental. Quanto um granulado no mel, quanto o ondulado do sal, mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Considerando o trecho acima, assinale a afirmação verdadeira. Nós temos aí 4 itens para analisar. Item A. A fórmula química do composto formado entre o urânio e o rádio é RaU. Meus amigos, o urânio e o rádio são metais. Se você misturar metais, você não vai obter um composto, você vai obter uma mistura, que poderá ser uma liga metálica. Uma liga metálica ela não tem uma constituição definida. Você pode colocar uma porcentagem maior de rádio, uma porcentagem maior de urânio, então uma liga metálica, como regra geral, é uma mistura homogênea de composição indefinida. Então, misturar rádio e urânio, não formaremos uma substância química pura, mas sim uma mistura. E uma mistura não tem fórmula, já que não tem composição química definida. O item A é um item falso, ok? Item B. Quantum é a quantidade mínima de energia que um elétron do átomo de urânio pode ser emitida, propagada ou absorvida para o átomo de rádio. Aí ele fez uma salada só. Realmente, quantum é uma quantidade mínima de energia, é uma grandeza física, da física quântica, e nós na química quântica, trabalhamos também com isso. É uma quantidade mínima de energia, são pacotes mínimos de energia. Por exemplo, quando um elétron faz uma transição eletrônica de um elemento qualquer, quando ele sai de uma camada mais interna para uma camada mais externa, ele absorve quantums de energia. Se ele absorver uma unidade mínima, seria um quantum de energia. Quando ele retorna para as camadas mais internas, ele emite energia na forma de luz, de fótons. E essa energia emitida, ela é formada por quantum de energia. Então é uma unidade mínima que pode ser absorvida ou liberada no âmbito da química em uma transição eletrônica. Em uma transição eletrônica, o elétron mudando de camadas do próprio átomo. E não sai um elétron de um átomo, vai para o outro, e obrigatoriamente sai do urânio e vai para o rádio. Ou seja, foi uma salada. Ele misturou vários conceitos e o item B é falso. Então, quanto é a quantidade mínima de energia liberada ou absorvida, trazendo mais aqui para o âmbito da química, em uma transição, por exemplo, eletrônica, um elétron saltando para uma camada mais externa ou retornando para uma camada mais interna. Item C. A fórmula química do composto formado pelo halogênio mais eletronegativo. O halogênio mais eletronegativo é o flúor. E o metal alcalino terroso, citado por Gilberto Gil, é o RaF2. Vamos lá. O metal alcalino é a antiga família 1A. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Metal alcalino terroso é a família 2, antiga família 2A, que é cálcio, estrôncio, bário, rádio. Então, ele diz aí a fórmula do elemento entre o rádio e o flúor. Realmente o rádio é um metal alcalino terroso. Sendo da família 2 ou 2A, ele tem 2 elétrons na última camada, ele tende a perder esses 2 elétrons para ficar com a configuração de um gás nobre, com 8 elétrons na última camada. Então ele tende a formar o cátion Ra2+. Bário 2+, estrôncio 2+, cálcio 2+. O berílio é a parte, porque ele é muito pequeno, ele não tende a formar cátions, ele tende a formar ligações covalentes. Então, e o flúor, ele é da família 17, antiga família 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Quem tem 7 elétrons tende a ganhar um elétron
para completar o octeto e formar o ânion fluoreto. Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, todos eles são ânions com uma carga 1-. Então, para formar o sal, que vai formar um sal aí, você coloca o cátion na frente, o ânion atrás, e usa aquela regrinha de inverter as cargas. Então, nós vamos ter a formação do RaF2. RaF2 é o fluoreto de rádio, é o nome desse composto formado. E aí, D de dado, o elemento item C, né, a fórmula química do composto formado pelo halogênio mais eletronegativo e o metal alcalino terroso citado por Gilberto Gil é o RaF2, verdadeiro, né? O item C já tinha colocado aqui, mas eu estou analisando agora. Item C é um item verdadeiro. Item B, que era o item falso. Ok. Vamos provar agora por que o item D está falso. Item D. O elemento químico urânio é um metal de transição da família dos lantanídeos. O S não fornece tabela periódica, mas dá o número atômico. O urânio é 92. Temos que fazer a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e pode continuar que ainda está longe, né? 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 e 5f4. 10, 18, 20, 38, 48, 56, 60, 70, 80, 88, 92. Então, ele tem como subnível mais energético 5F4. 5F4 é o mais energético, subnível mais energético. Diagrama de Linus-Pauling está em ordem crescente de energia. 7S2 é o mais externo. Detalhe, quando o subnível mais energético é S ou P, o elemento é representativo. Vamos fazer aqui a revisãozinha. S ou P, S ou P, o elemento é representativo. Quando o subnível mais energético é D, o elemento é de transição, que tem 3 sinônimos. Transição, transição simples ou transição externa. Transição externa. Quando o elemento tem subnível mais energético, não é o caso aí do urânio, subnível S, ele é de F, ele é de transição interna. Então já tem um erro logo no começo aí. Ele diz assim, ó, o elemento químico urânio é um metal de transição. Falso. Se fosse um metal de transição, ele teria como subnível mais energético subnível D. Ele tem subnível F. É um metal de transição interna. E aí ele diz que pertence à família dos lantanídeos. Os elementos de transição, eles são aquelas duas filas que ficam lá embaixo da tabela periódica. Se ele for do 6º período, ele é um lantanídeo. São os lantanídeos. Se ele for do 7º período, eles são os actinídeos. Esse elemento aí, ó, ele pertence a todos os elementos que tem como subnível mais energético, subnível F, eles são da família 3. Família 3. Todos. Aqueles elementos lá daquelas duas colunas, daquelas duas linhas, desculpem, abaixo da tabela periódica, todos eles são da família 3. Ou do 6º período, lantanídeos, que é a linha de cima, ou do 7º período, que é a linha de baixo, que são os lantanídeos, que são os actinídeos. Então, esses elementos, eles são do 7º período, urânio. Se o urânio é do 7º período, ele é um actinídeo. Então, outro erro aí. O urânio não é um lantanídeo. O urânio é um actinídeo, já que para saber o período, eu olho para o número quântico
principal, o maior número quântico principal, sétimo período. Alexandre, tem que fazer alguma coisa com os elétrons? Não. Se terminar em F, F4, F5, F6, F7, até F14, é da família 3. Não tem negócio de somar elétrons. É da família 3. Então, o único item correto, item C. O item D tem 2 erros aí. Ok? Questão interessante, ó. Distribuição eletrônica, ligações, tabela periódica, e aí um pouco nos itens A e B, falando sobre mistura, falando de quantum. Resolvemos a questão letra C.